Existem relatos que não aparecem em registros oficiais, não são comentados entre moradores e raramente são levados a sério quando mencionados. Ainda assim, continuam surgindo de forma isolada, sempre com detalhes semelhantes, mesmo quando contados por pessoas diferentes. Este é um desses relatos. A história começou em um prédio residencial construído no final da década de 1970, localizado em uma região urbana comum, sem qualquer histórico conhecido de incidentes ou irregularidades. Durante o dia, o edifício funcionava normalmente, com moradores entrando e saindo, veículos na garagem e circulação constante. Nada chamava atenção. No entanto, durante a noite, o ambiente mudava completamente. A iluminação do saguão principal era fraca. Os corredores ficavam silenciosos e o único elevador em funcionamento operava de forma lenta e constante. O autor do relato morava no 8º andar e trabalhava até tarde. Por esse motivo, chegava em casa quase sempre após as 11 da noite. Ele já estava acostumado com o silêncio do prédio nesse horário e nunca havia notado nada fora do comum. Isso mudou em uma noite específica, quando ele entrou no edifício pouco depois da meia-noite. Ao chegar ao saguão, percebeu que não havia mais ninguém no local. O porteiro já havia encerrado o turno e o espaço estava completamente vazio. Ele apertou o botão do elevador e aguardou. O tempo de espera foi maior do que o habitual, algo que chamou sua atenção naquele momento, mas não o suficiente para causar preocupação. Quando o elevador finalmente chegou e as portas se abriram, ele entrou normalmente. Ao olhar para o painel interno, notou que os números dos andares não estavam visíveis. Em vez disso, havia apenas uma luz fraca acesa, sem indicação clara de andar ou movimento. Ele pressionou o botão do 8º andar como fazia todos os dias, mas não houve resposta visual. Ainda assim, as portas se fecharam e o elevador começou a subir. Durante os primeiros segundos, tudo parecia normal. O elevador subia em velocidade constante, sem ruídos incomuns. No entanto, com o passar do tempo, o autor percebeu que algo estava diferente. Normalmente, o trajeto até o 8º andar levava cerca de 20 segundos. Naquela noite, o tempo começou a se estender além do esperado. 30 segundos se passaram, depois 40, e o elevador continuava subindo. Ele tentou apertar novamente o botão do 8º andar. Nenhuma resposta. Tentou outros botões disponíveis no painel. Nada aconteceu. O visor continuava apagado. O som do mecanismo permanecia constante, mas havia uma sensação estranha no ambiente, difícil de explicar. A iluminação interna parecia mais fraca e as paredes metálicas refletiam sua imagem de forma distorcida. O autor tentou se acalmar, acreditando que se tratava apenas de um atraso técnico. Ainda assim, decidiu observar o tempo. Mais de 1 minuto havia se passado, algo completamente fora do normal para aquele prédio. O elevador não indicava parada em nenhum andar e não havia qualquer aviso sonoro. Pouco depois, o elevador começou a desacelerar. A redução de velocidade foi suave, como se estivesse se aproximando de um destino programado. Ele parou completamente. As portas se abriram. O que o autor viu à frente
não correspondia a nenhum andar do prédio que ele conhecia. Não havia corredores com portas de apartamentos. Não havia numeração nas paredes e não havia sinalização. O espaço parecia amplo, com paredes sem acabamento e iluminação extremamente limitada. A luz do elevador iluminava apenas uma pequena área à frente. A temperatura naquele local parecia mais baixa do que no interior do elevador. O silêncio era absoluto. O autor permaneceu dentro do elevador, observando o ambiente por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Ele não reconhecia aquele espaço e tinha certeza de que nunca havia existido um andar como aquele no prédio. Após alguns instantes, ele percebeu um som distante. Não era alto, nem constante. Era algo sutil, difícil de identificar, vindo de algum ponto além do alcance da luz. O autor não conseguiu determinar a origem do som, mas a sensação de desconforto aumentou. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, as portas do elevador começaram a se fechar automaticamente. Não houve comando manual. O fechamento foi lento e durante esse processo, um ruído breve foi ouvido, semelhante a uma fala muito baixa, sem palavras claras ou definição precisa. As portas se fecharam completamente. O elevador voltou a se movimentar quase imediatamente. Dessa vez, a subida durou poucos segundos. Logo em seguida, o equipamento parou novamente e as portas se abriram no 8º andar. O corredor estava exatamente como sempre foi, com a iluminação normal e as portas dos apartamentos alinhadas. O autor saiu rapidamente do elevador e entrou em seu apartamento. Naquela noite, não conseguiu dormir bem. No dia seguinte, decidiu comentar o ocorrido com um responsável pelo prédio. A resposta foi direta. Segundo ele, não havia qualquer registro de outro andar além dos oficialmente documentados. Incomodado, o autor decidiu investigar por conta própria. Consultou plantas antigas do edifício e registros de manutenção do elevador. Em nenhum documento havia menção a um nível adicional. No entanto, ao acessar o histórico eletrônico do elevador, encontrou algo curioso. Constava uma parada registrada em um nível que não aparecia em nenhuma planta oficial. Poucos dias depois desse ocorrido, o autor decidiu se mudar do prédio. Ele não relatou ter passado por outra situação semelhante, mas afirmou que desde então passou a observar com mais atenção detalhes que antes ignorava completamente. Alguns lugares existem fisicamente, mas não constam em registros. Outros aparecem apenas em relatos isolados, como este, que nunca recebeu uma explicação clara. Após o ocorrido, o autor passou a analisar mentalmente cada detalhe daquela noite. Ele tentou reconstruir o trajeto desde o momento em que entrou no prédio até a saída do elevador, buscando algo que tivesse passado despercebido. O silêncio do saguão, a demora incomum do elevador e a ausência de qualquer indicação visual começaram a fazer mais sentido quando observados em conjunto, como se todos os elementos estivessem conectados de alguma forma. Nos dias seguintes, ele passou a evitar chegar tarde em casa. Quando isso não era possível, optava por subir as escadas até onde conseguia, utilizando o elevador apenas nos últimos andares. Ainda assim, toda vez que as portas se fechavam,
Ele mantinha atenção total ao painel, ao tempo de subida e aos sons emitidos pelo equipamento. Conversas informais com outros moradores revelaram algo curioso. Alguns relataram que, ocasionalmente, o elevador demorava mais do que o normal durante a madrugada. Outros mencionaram paradas rápidas, quase imperceptíveis, que não apareciam no visor. Nenhum deles, no entanto, parecia disposto a aprofundar o assunto. O autor também percebeu que não existiam câmeras visíveis dentro do elevador, nem registros públicos acessíveis ao condomínio. Questionamentos sobre manutenção sempre recebiam respostas vagas, focadas apenas em funcionamento básico. Essa falta de informações claras aumentou ainda mais a sensação de que certos detalhes simplesmente não eram discutidos. Com o passar do tempo, a experiência deixou de ser apenas uma lembrança isolada e passou a influenciar a forma como ele observava ambientes fechados e sistemas automatizados. A ideia de que um espaço poderia existir sem constar oficialmente em registros passou a parecer menos absurda e mais plausível do que ele gostaria de admitir.